boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou a deputada Daniele Balbi, presidenta da Comissão de Defesa do Trabalhador, Seguridade Social e Previdência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e eu declaro aberta essa audiência pública, cujo tema é o seguinte: debate sobre planos de saúde administrados pela Fundação Itaú Unibanco para funcionários inativos em razão do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998. Tenho a honra de dividir a condução dos trabalhos dessa tarde com a deputada Lilian Beringer, que já está compondo a mesa. Peço uma salva de palmas para ela. Gostaria de convidar também para compor a mesa o senhor José Ferreira Pinto, presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. A senhora Cátia Branco, vice-presidenta do Sindicato dos Bancários e da CTB do Rio de Janeiro. Isso. Acho que agora vai. Ficou escutando nada. Não, mas alguém está falando Gostaria já? de convidar também o senhor Carlos Augusto Aguiar, representante do Movimento Aposentados Unidos do Itaú. Ô, gente. Carlão. Oi. Assim eu vou ficar lisonjeado. Gostaria de convidar também a senhora Maria Isabel Cavalcante, do COI dos Bancários do Rio de Janeiro. Isso. Esse aqui não vou falar agora deles, né? Que não, aí já fala. Ela, primeiro ela. Boa tarde. Queria dizer para vocês todos que é uma honra muito grande colocar o meu mandato totalmente à disposição do certo e o justo e da dignidade do trabalhador, principalmente do trabalhador aposentado. E é com pesar que eu digo que o senhor Daniel Espósito Pastore, da Fundação de Saúde Itaú, não compareceu ao nosso evento. E é bem importante que também diga-se que o senhor Reginaldo José Camilo, da Fundação Itaú, apesar de ter sido convocado, também não compareceu ao evento da Fundação Itaú, presidente. Queria também dizer que o senhor Milton Malloy Filho, diretor-presidente do Banco Itaú, também, infelizmente, não compareceu ao evento. Mas quero dizer que a doutora Adriana Nalesso, presidente da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do ramo financeiro do Estado do Rio de Janeiro, está aqui. E, por favor, tome assento aqui, por favor. Então, porque tinham colocado para mim que a Adriana estava subindo e a Adriana ainda não chegou, mas vai estar aqui, vai comparecer aqui ao nosso evento. Quer continuar aqui? Doutor Vitor Hugo, diretor do Departamento de Proteção e dos Direitos do Consumidor, está agora na nossa audiência online. Por favor, doutor Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença na defesa do consumidor. Está online. O doutor Jair Santos... Está fechado o áudio. O microfone está fechado. Oi, nós estamos lhe escutando bem, doutor. Não estou escutando o som do auditório, gente. Olha, nós estamos lhe escutando bem. A gente vai resolver esse problema técnico, tá bom? Alguém por Libras falando com ele ali, por favor? Conseguiram resolver? Doutor, o senhor consegue nos escutar nesse momento? Acho que ainda não, né?
Mas vamos resolver, então, o problema... É lá. Oi. Então, vamos passando para o próximo. Então, o doutor Jair Santos, da Contraf, também já está presente conosco. Não é isso? E o último? Gostaria de convidar também o senhor Ronald Carvalhosa, diretor dos bancários do Rio de Janeiro, que está presente. E o senhor Jorge Valverde, da FETRAF do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por gentileza, tomem assento. Nós estamos ouvindo aqui para o final das nossas queixas. Não estou ouvindo. Olá, mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer, uma alegria ver o auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tão cheio assim. Isso significa que, de fato, a Assembleia Legislativa, enfim, se torna a casa do povo. Então, todas as vezes que nós construímos e conduzimos uma audiência pública tão representativa, e especialmente quando ela encaminha uma demanda tão justa, nós ficamos muito felizes. Agora, infelizmente, o tema que nos traz aqui não é um tema celebratório. É mais um caso de abuso contra os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, especialmente de abuso contra os direitos dos inativos, de uma instituição importante, um dos dealers primários, uma das instituições bancárias mais importantes e mais longevas da história do Brasil, o Itaú, que tem lucros extraordinários, exorbitantes, na casa dos muitos bilhões, das centenas de bilhões, que paga dividendos extraordinários para os seus maiores acionistas e que, infelizmente, não com espanto também, é preciso dizer, quando se trata de garantir a dignidade do conjunto das suas trabalhadoras e trabalhadores, essas trabalhadoras e trabalhadores que fizeram com que a instituição tivesse uma história tão vigorosa, apesar, enfim, de muito ponto negativo, nós observamos um ataque brutal contra esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores. Nós observamos que o banco continua cumprindo a sua função, que é hiperexplorar a classe trabalhadora. Não mais apenas através do estabelecimento de juros exorbitantes e de captura dos salários na forma como os bancos fazem, ou de produção de endividamento, mas aqui diretamente com os empregados que deram as suas vidas por essa instituição. A denúncia específica aqui que nos traz, ela é gravíssima, primeiro porque ela trata do descumprimento de um dispositivo legal proposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998, que garante o quê? Após 10 anos de contrato coletivo subsidiado por instituição empregatícia, o trabalhador ou a trabalhadora contratante desse acordo coletivo que goze de plano de saúde subsidiado em parte ou no todo por essa instituição, continuará tendo esses benefícios e, portanto, pagando o mesmo valor ou assemelhado, feitas as pequenas correções devidas. Agora, o que acontece com os trabalhadores e as trabalhadoras do Itaú, pelo que chega à comissão de trabalho desta casa, é espantoso. As trabalhadoras e os trabalhadores são constrangidos a fazer migração do plano familiar para o plano individual, pagavam cerca de R$100 e depois pagam 130% mais do que isso, chegando a R$2.000, o que significa um quarto, um terço, e para alguns, inclusive, 50% do valor da aposentadoria que percebem.
O Itaú acha que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que a Comissão de Trabalho é boba, que não sabe fazer pesquisa de jurisprudência? Acha que os sindicatos constituídos que lutam e sempre lutaram em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores não têm a força suficiente dos seus advogados e dos seus militantes organizada para demonstrar imediatamente a ilegalidade do que eles conduzem? Eles acham que nós aqui ficaríamos calados diante da perplexidade bárbara que eles vêm perpetrando contra o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores? Não. A Comissão de Trabalho, felizmente, ouviu vocês. E, mais do que isso, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem deputadas e deputados, alguns, e nós duas aqui somos exemplos dessas deputadas, que têm uma história de luta em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, e, especialmente, que têm gabinetes à disposição dessa luta coletiva. Queria dizer que esses arbítrios não podem continuar. Nós já temos ciência das rodadas de negociações que estão sendo travadas com a CTB, com a CUT, com outras centrais sindicais, não só pelo cumprimento dos dispositivos nos artigos 30 e 31 da referida lei, mas, mais do que isso, por uma normatização clara e por uma extensão da demanda de vocês para todas as trabalhadoras e os trabalhadores. Para concluir, num cenário de ataque aos direitos trabalhistas, num cenário de reforma da Previdência que retira garantia de futuro para as próximas gerações, num cenário onde a lucratividade, e, infelizmente, as instituições bancárias são protagonistas nesse processo, se coloca antes dos direitos fundamentais, que são direitos à vida, ao salário digno, à possibilidade de gozo, inclusive, de vida além do trabalho. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, e eu falo da minha mandata, falo da comissão que presido, e falo, obviamente, também de valorosas deputadas, assim como a deputada Lilian Beringer, estamos atentas aqui, atentas e atuantes. Contem conosco para que essa audiência seja mais uma ferramenta, não só de debruçar técnico qualificado para a compreensão dos mecanismos de superação da lesa que vocês vêm recebendo, mas também de aprimoramento das legislações no que tange à extensão da cobertura de proteção social e, no caso dos direitos que vocês estão reivindicando, a todas as categorias de trabalhadoras e trabalhadores, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas certamente do Brasil. Muito obrigado, tenhamos uma ótima audiência aqui. Queria começar aqui agradecendo a deputada Dani Balbi, porque assim que a gente propôs essa audiência pública via meu gabinete, Lilian Beringer, ela imediatamente já conseguiu e concedeu. Por isso, tão importante termos espaços no qual tenhamos com pessoas que têm os mesmos ideais que a gente. Então, queria também iniciar agradecendo à doutora Cátia Branco, da CTB, e de tantos outros movimentos, porque, se não fosse ela e o doutor Carlos, a gente não estaria aqui, pelo menos eu não saberia do que está acontecendo, e dizer que eu estou à disposição para a gente poder resolver o problema e dar dignidade à população. E aí nós estamos falando da população idosa. E nós estamos falando, e eu quero bater muito nessa tecla, doutora Dani, porque é muito importante que a gente consiga entender o que está em jogo. O que está em jogo é simplesmente que o trabalhador, enquanto ele serve, porque aposentado é trabalhador, porque enquanto eu estava trabalhando, enquanto cada um dos senhores estava trabalhando, aí sim, os nossos ambientes de trabalho nos querem, porque nós somos produtivos. Desde o momento que a gente se aposenta, a gente passa a ser considerado um lixo. E aí a gente precisa dar dignidade, porque está no estatuto do idoso, está no estatuto que nós precisamos de saúde enquanto bem-estar psicossocial e espiritual. E aí a gente começa a ter a pior parte, que é a situação do desprezo e, principalmente, da perda dessa dignidade. Então, eu quero deixar muito claro para vocês que eu coloco o meu mandato totalmente à disposição de cada um dos senhores, e nós vamos levar essa luta até conseguirmos a vitória, porque isso é o primeiro passo.
Não vão passar, porque a gente sabe muito bem que a nossa saúde depende disso. E, principalmente, a gente sabe muito bem que, enquanto a gente servia, essas pessoas, em nenhum momento, questionavam ou aumentavam os planos de saúde. Então, isso é uma covardia o que se faz. Porque, na hora que a gente não pode mais estar gritando ou estar trabalhando, a gente começa a ser... E no momento que mais se precisa, porque é o momento que mais se precisa, no momento que a gente sabe que o nosso valor financeiro ele começa a diminuir, a gente sabe muito bem que a gente... E esse movimento é um movimento que ele não é só... E aí eu digo mais... com o Banco Itaú, mas principalmente com ele, porque a gente não vai arredar pé. Gostaria também de destacar, gente, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela abriu uma consulta, a 153, que traz pontos para essa discussão e para essa relevância, como a revisão dos mecanismos que garantem a representatividade dos beneficiários na questão dos planos de saúde. E eu conto com cada um dos senhores que estão aqui dentro, não só para engrossar a voz da dignidade da saúde, mas sim de ser propostas nesses espaços de formação que contribuem para o custeio dos planos de saúde e, simplesmente, a gente fala muito em abrir a caixa preta, mas a gente tem que estar ali para poder visualizar o que está acontecendo. E a gente só consegue isso quando a gente adquire espaços de poder dentro desse conjunto social referente à administração e, principalmente, essas operadoras, né? Quero dizer que, diante disso, eu levarei todos os encaminhamentos dos senhores e não medirei esforços. E se enfermagem rima com coragem, rima também em unir forças com cada um dos senhores que vem lutando para garantir a sua dignidade e a sua sobrevida. Porque a gente sabe muito bem que é na sobrevivência, através de uma saúde digna, que a gente consegue galgar os espaços enquanto cidadão. Então, eu quero dizer que todas as denúncias que vão ser colocadas aqui vão ser denunciadas imediatamente para a ANS e a gente, sem dúvida nenhuma, vai lutar. E, principalmente, além de lutar, contem comigo, porque nós vamos conseguir. Nós só vamos parar, Kátia, e todo o grupo, quando a gente chegar na vitória. E qual é a vitória? Dignidade, não só para os aposentados, mas para todo o grupo trabalhador do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para o senhor José Ferreira Pinto, presidente dos sindicatos bancários. Gostaria de solicitar a Vossa Senhoria que utilize em torno de 5 minutos, por gentileza. Se alguém pudesse me avisar. Bom, boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras aposentados do Itaú. Boa tarde aos meus companheiros dos sindicatos bancários, né, dos mais diversos bancos que estão aqui apoiando essa luta. Quero me dirigir às deputadas Dani Balbi, pedir licença para quebrar o protocolo e falar companheiras, né, porque eu as conheci antes de terem um mandato parlamentar na luta. A companheira Lilian Bering também, aliás, militando, como ela falou, na enfermagem, o Corém fica no próprio prédio do sindicato, então já nos encontramos, né, nas lutas. E que bom a gente reencontrar aqui no momento em que, particularmente, os aposentados e aposentadas do Itaú precisam do nosso apoio. Lembrando que o Itaú fez um plano de demissão voluntária e um dos benefícios era o oferecimento da assistência à saúde. E o que a gente quer na Assembleia Legislativa, nós já visitamos o Ministério Público, Carlos Augusto, que está aqui com a gente, provavelmente vai falar um pouco disso também. A companheira Kátia, que é a nossa vice-presidenta do sindicato e é a coordenadora do nosso departamento de aposentados, também está caminhando com isso, junto com a Isabel, que é da nossa COI, que é a nossa comissão de empresa, que é a nossa representação nas negociações com o Itaú, tem um pouco caminhado com isso. Quero justificar, ainda que parcialmente, a ausência da Adriana Nales, presidente da nossa federação, e do Dr. Márcio Cordeiro, eles estão numa outra audiência, e a informação está desencontrada, me parece que não acabou ainda, né? Então, ela está se desculpando, não por vontade própria da ausência dela, mas por ter atrasado a outra audiência, o que provavelmente
atrasar a sua chegada. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, ao longo do tempo, né, e aí foi dito aqui por várias vezes, a questão da Lei 9656. E o que nós queremos do Itaú é transparência. Porque não basta, porque a lei diz que a gente tem direito a levar na aposentadoria o plano de saúde se contribuirmos durante 10 anos ao longo da vida laboral. Mas, para usufruir desse direito, o bancário, o trabalhador, precisa contribuir. Só que quem gere isso é a Fundação Itaú, controlada pelo Banco Itaú. E, portanto, começou a praticar valores, inviabilizando, eu tenho aqui na mesa, inclusive, um companheiro que relatava que já teve que sair, né, do plano, e muitos aqui tiveram que sair porque se viram diante de um drama que é ou eu ponho alimentos em casa ou eu pago o plano de saúde. Então, é esse o drama que vivem boa parte dos colegas que estão aqui. Então, nós queremos, do Itaú, transparência em relação a mostrar o quanto, não posso, que seria leviano da minha parte dizer que o Itaú está lucrando com o plano de saúde dos aposentados, até porque não tenho esses elementos, mas há indícios de que é possível que isso aconteça. E aí o que a gente quer, e acho que esse é um dos fatores de não termos aqui a Fundação Itaú na mesa, né, embora convidados, não termos Itaú, é assim, eles não querem mostrar efetivamente as contas. E aí tem usado seu poder econômico, poder político, para fugir, né, desse debate, fugir do compromisso que é fundamental, é um compromisso com a vida e com a saúde daqueles e daquelas que, durante mais de 30, 40 anos, contribuíram para que esse banco seja um dos mais ricos do país. Contribuíram para que ele tivesse, a cada ano, lucros e mais lucros. E que, portanto, merecem, e é importante lembrar, o banco é uma concessão pública. Diferente de outras categorias econômicas, o banco é uma concessão pública, é uma concessão do Estado. Portanto, ele tem uma contrapartida e deve ter uma contrapartida social. Infelizmente, o que vemos no país, inclusive com a postura omissa do Banco Central, nas suas mais diversas gestões, é que os bancos, na verdade, se tornam mais um poder nesse país e fazem aquilo que querem, sem que efetivamente haja, né, por parte do Estado, no caso do Banco Central, e mesmo de alguns outros órgãos do Estado, uma fiscalização para que eles possam dar a contrapartida social, e uma delas é a questão da garantia da saúde e da vida para além do trabalho dos seus colaboradores já aposentados. Portanto, concluindo, eu quero isso, né? Que nós não temos dúvidas que, por parte das deputadas que estão ao nosso lado aqui na mesa, teremos esse apoio e teremos apoio de mais alguns outros parlamentares. Mas sabemos que uma parte dos parlamentares dessa casa são hostis às demandas dos trabalhadores. Sabemos que não será fácil, mas a nossa mobilização, como essa de hoje, e outras maiores, é que farão com que essas parlamentares tenham força para encaminhar uma série de questões que busquem a solução das nossas demandas. Muito obrigado. Por favor, agora, a palavra para o doutor Jair, por favor. O Jair está pela internet aqui com a gente. Está ali, né? Boa tarde a todos, a todas. Desde que o meu som esteja chegando, em nome da presidenta da Contraf, Giovânia Moreira, ela está numa outra agenda, né? Estou representando a Contraf. Acho que eu não vou ser repetitivo, porque os companheiros, uma nobre deputada, colocou, e o ponto central, né, dessa discussão nossa é a Agência Nacional de Saúde, né? Acho que o Itaú é apenas um fio da meada referente a essa discussão do convênio médico desse país.
aonde não apenas a nossa categoria bancária, né, nós do ramo financeiro, estamos aí nessa luta, mas pegar todas as categorias nesse país, todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, servidores públicos, estaduais, né, municipais, tem esse grande problema quando se aposenta, né, ou quando é demitido, esteja com aquela data, com aquele tempo de contribuição que a Agência Nacional de Saúde está aí no artigo 30 e 31, e essa é a grande dificuldade que a gente, né, espero que através dessas audiências aqui do Rio, vamos ter uma em São Paulo dia 23, minha nova deputada, a gente consiga, né, levar esse debate também não só nas assembleias estaduais, mas como também procuramos deputados federais do nosso campo, senadores, e colocar esse debate em Brasília, né, mobilizando toda a categoria. Porque o debate tem que ser feito lá. A Agência Nacional que regulamenta isso, ela tem que ser chamada, né, com a CPI ou para uma audiência pública nacional em Brasília, porque eles têm que estar explicando essa legislação de 98 que não teve participação de nenhuma entidade sindical, ninguém do ramo, trabalhadores ou trabalhadores, esteve presente quando foi se discutido e essa lei em 98, né? Porque se você pegar lá atrás até o fim de 97, início de 98, não se pagava convênio médico, né? Não se pagava convênio médico. Você tinha o convênio médico, mas você tinha uma categoria que o banco, que as empresas cediam, e a partir, depois que essa lei foi estabelecida e foi aprovada, começou as cobranças dos convênios médicos, né? As coparticipações, os aposentados começaram a ter seu problema já no início dessa lei em 98, e dentro do Itaú não está diferente, né? Nós tivemos 2 mesas de negociações com o banco, fomos para o Ministério Público do Trabalho, aí no Rio de Janeiro, fomos aqui em São Paulo, movemos ações aqui em São Paulo, perdemos essas ações, dentro do Ministério Público também foi arquivado, fomos para Brasília também, fomos lá em Brasília, foi arquivado também. Então, quer dizer que nós estamos procurando todos os caminhos. Primeiro, procuramos caminho de negociação, na mesa de negociação, que é a Contraf temos aqui, e com nossos sindicatos, federações, é negociar, queremos negociar na mesa e deixar o Estado fora. Mas quando você negocia e não se chega a um acordo, né? Aí cada um procura, né, aonde você vai procurar alguém que vai nos ajudar. Procuramos o Ministério Público do Trabalho, né? Agora, que nos cabe, através dessas audiências, que essas audiências não fiquem apenas no campo das assembleias estaduais. Temos que levar esse debate para Brasília, temos que chamar e questionar a Agência Nacional de Saúde, ela tem que se explicar porque a lei é vaga. Gostaria de pedir a Vossa Senhoria que caminhasse para a conclusão, por gentileza, para garantir a fala de todo mundo. Essa lei, o parágrafo 30 e 31, né, ele é vago e deixa aberta, e as empresas se aproveitam dessas aberturas que tem dentro dessa lei que a ANS redigiu em 98. Então, a Contraf está aqui de portas abertas para continuar essa luta com os trabalhadores, não só do Itaú, como de todo o sistema financeiro que esteja com esses problemas referentes a convênio médico. E obrigado pela participação. Antes de passar para a próxima convidada, gostaria só de pontuar como fica evidente que o interesse da máxima lucratividade em detrimento da qualidade de vida das trabalhadoras, e, como disse bem a deputada Lilian, especialmente dos aposentados, dos inativos, daqueles que já deram toda a sua contribuição no período mais produtivo da sua vida, é contraditório com aquilo que
o fundamento dos bancos, mas não só dos bancos, de todas as instituições que lucram, quando, inclusive, vendem direitos fundamentais. Vale lembrar que planos de saúde, eles oferecem saúde complementar. Lilian, que é enfermeira, sabe bem disso e está bem a par dessa discussão, né? Todo o mercado da saúde deveria ser complementar, mas por duas razões não é. Primeiro, a força dos planos de saúde, né? Então, quando o companheiro que me antecede fala que nós precisamos colocar a ANS na parede para que ela regule o funcionamento dos planos de saúde, ele sabe bem a quem nós devemos nos dirigir, sabe bem quais são os interesses que são contraditórios com a dignidade e a prestação de saúde. E são os interesses da alta lucratividade dos bancos, dos planos de saúde. E outra questão, que é a segunda questão, que talvez seja mais grave do que essa, é o desmantelamento do Estado. A venda do Estado, através das parcerias público-privadas, e especialmente as organizações de saúde, que permitiram com que o Sistema Único de Saúde, né, que já funcionava com debilidades, funcione cada vez mais capturado pela lógica empresarial. E o neoliberalismo permitiu esse desmantelamento. E os nossos interesses são contraditórios com a mercantilização da vida e da saúde. Por isso, gostaria de convidar a doutora Maria Isabel para fazer uso da palavra por 5 minutinhos. Queria agradecer a presença do Dr. Rafanelli Pereira, enquanto a nossa colega do Sindicato de Campos. Boa tarde a todos e todas presentes aqui, né, companheiros e companheiras, né, que já muitos aqui trabalhei juntos, né. E infelizmente, como o Jair falou, né, a nossa intenção junto ao Banco Itaú era sensibilizar para se fosse criado um plano digno, né? Porque o que a gente fala a todo momento, que o grande medo de todo o funcionalismo do Banco Itaú, tá, é de perder essa coisa que é o plano de saúde, né? A gente tem companheiros que estão com 30, 20 anos, já está querendo já se aposentar realmente, mas teme esse valor absurdo que o banco coloca, né? Porque quando a gente fala da lei 9656, em que o plano, você pode se aposentar, pode levar, mas, infelizmente, você vai ter que contribuir também com a parte do empregador. E essa parte do empregador, né, como a deputada mesmo falou, fica obscura, porque ela não é transparente. Então, impossível que essa parte do empregador, né, o empregador pagava o meu plano 3 mil, 4 mil. Então, isso daí, tá, é uma balela e que a gente tem que forçar. Né? Quando o Banco Itaú, na última negociação, teve a cara de pau de dizer que não tinha condição de construir um plano de saúde ou de apresentar um plano de saúde digno para o seu aposentado, né, para os seus funcionários, que se hoje ele chegou a 101 anos, né, fazendo propagandas maravilhosas na televisão, né, foi o trabalho de cada um de vocês. Né? E o momento que nós precisamos é no momento da nossa aposentadoria. Né? E o que é que a gente sempre fala? A lei ela fala para você ficar dentro da apólice. Por quê? Ficar dentro da apólice da ativa é de você ter um oxigênio dos novos funcionários, né, que são mais novos, e essa sinistralidade ficar mais baixa. Mas o Itaú, infelizmente, ele burla isso e faz uma apólice só para aposentados. E quando você faz uma apólice que você coloca só aposentado, lógico que essa sinistralidade vai subir, porque é o momento que você precisa e você vai utilizar. Então, se você não tem oxigênio nesse plano, infelizmente, é o que está acontecendo. E, mais do que nunca, você vê se tem um plano, quando você está na ativa, que é um plano familiar, né? E, quando você sai, você é surpreendido que você tem que pagar aquele valor absurdo por cada um dos seus dependentes. Então, essa luta é uma luta que é longa, a gente sabe disso, mas a gente está disposta a estar lutando. Né? Infelizmente, a gente teve algumas... eu não falo que é derrota, mas vamos aguardar, né? Que nesse momento, tanto do Ministério Público, mas eu acho, tenho muita esperança de tanto essa casa, né? Que
quero parabenizar aqui as deputadas, deputada Lilian, deputada Dani Balbi, que a gente vai estar junto, e cada um de nós, que eu fiquei muito satisfeita de ver essa casa cheia, tá? Porque eu acho que é importante, e não só nós, aposentados, quem está aqui, mas também sensibilizar o povo da ativa, porque nós somos eles amanhã, entendeu? Eles podem achar que não vai estar precisando de um plano digno, e, infelizmente, o futuro que nos aguarda, se a gente não lutar e não mudar isso, o futuro deles será também de ter um plano, né, tão caro que a gente não consiga, a gente tem que optar. Ou a gente consiga comprar, pagar o aluguel, comer, ou ter um plano de saúde. Muito obrigada. Nada, nós que agradecemos. Gostaria de, antes de passar para a próxima oradora ou orador inscrito, gostaria que a deputada Lilian lesse as presenças que acompanham aqui a nossa audiência. Gostaria de agradecer ao Dr. Jorge Valverde, dirigente sindical aposentado. Gostaria de agradecer, como eu já tinha falado, do Dr. Rafael Pereira, presidente dos sindicatos de campus, e também gostaria... Bem? Sindicatos bancários. Dos bancários, é verdade, dos De bancários. campus. Dos bancários de campus. Pronto, né, Rafael? Tá fechado, né? Gostaria também de agradecer a presença da doutora Débora Salvador, que é chefe de gabinete da nossa querida amiga deputada federal, enfermeira Rejane, que não pôde estar aqui, porque está em Brasília também. E também gostaria de agradecer também o pessoal do gabinete da doutora Jandira Fegali, por também estar aqui e também dizer que nós estamos todas juntas pelo motivo... Gostaria, então, de passar a palavra para a senhora Adriana Nalesso, presidenta da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Ramo Financeiro. Ainda não veio, ainda não está? Então, gostaria de passar a palavra para o senhor Ronald Carvalhosa, diretor dos sindicatos bancários aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, deputada Dani Balbi, deputada Lilian Bering. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu queria começar agradecendo ao mandato da deputada Lilian Bering pela iniciativa de fazer essa audiência, que é muito importante para a gente. Obrigado, deputada. Eu queria também, deputada Dani Balbi, deputada Lilian Bering, aproveitando a presença aqui da chefe de gabinete da deputada enfermeira Rejane, eu queria fazer uma consulta a vocês. Eu andei me debruçando sobre essa questão e tem alguns pontos que me chamaram a atenção e que precisa de uma consulta ao Parlamento. O artigo 31 da Lei 9656, que já foi citado aqui, ele assegura aos aposentados o direito de continuar no plano oferecido pelo seu empregador, desde que tenha contribuído para o custeio, mantidas todas as demais condições. O artigo 31 não faz nenhuma menção à possibilidade de criação de um plano à parte para os aposentados, como o artigo 30 não faz para os demitidos. É bem verdade que ele não veda essa possibilidade, mas ele não faz essa menção. Então, a primeira questão que eu queria deixar para vocês é: essa possibilidade foi criada a partir de uma audiência pública feita pela Agência Nacional de Saúde no governo Temer. O que eu queria saber é: essa alteração pode ser feita através de uma portaria de uma agência reguladora ou deveria ser feita por lei complementar? Pois é, deputado, eu estou falando isso porque me parece que a ANS está usurpando uma atribuição do Legislativo, porque o poder de legislar é do Legislativo, não é de agência reguladora, seja a ANS, seja quem for. Além disso, deputadas, essa portaria da ANS, embora preveja essa possibilidade, ela diz o seguinte, no aspecto de legalidade: a mudança deve ser legal e não pode prejudicar os direitos dos aposentados. A empresa deve garantir a manutenção da cobertura mínima obrigatória e por aí vai. Só que, no caso, por exemplo, dos trabalhadores do Itaú, no Rio de Janeiro,
tem dois prejuízos que estão colocados. Primeiro, como disse a Isabel, que quando você cria um plano só de aposentado, por óbvio que a taxa de sinistralidade, que é a taxa de utilização do plano, será maior, encarecendo o plano e dificultando a permanência dos trabalhadores nele. Segundo, que no caso do Rio de Janeiro, e a Bel também citou isso na fala dela, nosso plano é um plano familiar. E, quando você se aposenta, o banco te obriga a pagar um plano individualizado. Ele conseguiu individualizar o plano em todo o Brasil para os ativos, menos no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Que uma coisa é... Pega o caso de um companheiro que estava me falando ali, que ele pagava R$300 na ativa, passa para 2.000 e alguma coisa. Já é um aumento grande. Agora, se for 2.000 e alguma coisa para o bancário, mais 2.000 e alguma coisa para a sua esposa ou para o seu marido, dobra o valor. Então, deputada, está claro para mim que até mesmo essa portaria da ANS ela está sendo descumprida. Então, e eu estou falando isso, gente, porque é preciso que a gente entenda que, além de tudo, tem um aspecto de legalidade que precisa ser discutido nisso. Nós já temos um problema na ativa, que ainda não foi aqui mencionado, que o banco nos coloca, nós da ativa, para contribuir para o plano de alto padrão que eles oferecem para os seus diretores e executivos. Está todo mundo dentro do mesmo plano. Esse custo é dividido com a gente. E o banco não apresenta planilha de custos de nenhum plano, seja de ativo, seja de aposentado. Porque eu quero saber, e aí eu acho que o Legislativo pode ser um parceiro nosso nisso, quanto custa, de fato, o plano do Itaú? Nós estamos pagando 50% do plano, nós estamos pagando menos, nós estamos pagando mais. E, por fim, para concluir, deputada Dani Balbi, deputada Lilian Bering, se tem custeio da parte do trabalhador, deveria ter a participação do trabalhador na gestão da Fundação Saúde Itaú. Como nós temos na CACI, como nós temos em algumas operadoras de planos de autogestão do setor público. Porque, se eu pago 50% do plano, seja eu ativo ou seja eu aposentado, por que é que a gestão é exclusivamente do empregador? Era isso. Muito obrigado. Muito bem colocado. É inviável, é ilegal você fazer uma modificação infralegal a partir de uma portaria da Presidência da República que, apesar de nós ainda estarmos no sistema presidencial, qualquer ato do Poder Executivo, do ponto de vista do estabelecimento de norma, ele tem um valor menor, portanto, ele é mais débil do que uma lei ou um ato do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo representa a vontade do povo. E o trâmite do processo legislativo, ele representa o amadurecimento e a convocação de todos os representantes eleitos, de todos os espectros ideológicos, e o seu resultado, ele exprime a vontade soberana dos representantes do povo. Então, para fazer essa mudança, antes de tudo, nós precisaríamos fazer lei complementar através de emenda substitutiva, emenda aglutinativa, que explicitasse melhor o caráter do artigo 31, no caso, que aqui o colega alude, e que pudesse fazer as pontuações. Não é razoável que a gente avance nesse sentido. E o próprio estabelecimento, o próprio rito, pelo que foi narrado aqui, do que faz o Itaú com os seus colaboradores, ativos e inativos, já descumpre determinações da própria portaria, que por si já é ilegal. Ou seja, nós estamos diante de uma claríssima infração de direitos estabelecidos em leis e em instrumentos legais e normativos, sejam eles diretamente constitucionais ou com problemas. E é por isso, Lilian, que eu acho que a gente precisa fazer uma arguição ao STF através de nota para o Ministério Público ou através das nossas mandatas, pedindo que esses atos absurdos, não só da portaria, mas esses que são praticados pela Fundação Itaú, sejam imediatamente suspensos. Mas deixo aqui para os nossos colegas. Vou chamar agora o doutor Jorge Valverde, por favor. Acho que ele está... Sem título de doutor, deputada, em primeiro lugar, agradecê-las, tá? Deputada Balbi, Lilian,
porque numa conjuntura que nós temos poucos representantes, infelizmente, dos trabalhadores nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, mas os que nós temos são de luta, tá? E abraçam a causa dos trabalhadores e trabalhadoras, dos aposentados. Cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, de todos os sindicatos, filiados à FEDERA, filiado à Federação do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Transmitir aqui a saudação do companheiro Niltinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que não pôde estar aqui, está em São Paulo, numa atividade sindical, e eu fui designado enquanto representante dos aposentados na Confederação, a nível nacional, de estar aqui nessa audiência. Saí no PDV de 2019, de direito renunciei ao meu mandato no sindicato, mas, de fato, continuei na luta. Cumpri meu mandato até 2023, e vamos dizer que tive como prêmio um convite para participar da diretoria atual do sindicato, como conselheiro na Federação dos Bancários. Estou sem plano, tá? Infelizmente. Estou no velho e bom e problemático SUS, mas estou sem plano porque é um absurdo o valor do plano para um trabalhador aposentado. Sentei com a minha companheira, que tem comorbidade, fizemos um debate e, infelizmente, vamos procurar um plano de consulta, um plano menor, que está difícil também, mas não vamos pagar esse absurdo, essa violência contra os aposentados praticadas pelo Itaú. Existe uma lei, né, que o Itaú está cumprindo, né, entre aspas, mas essa questão não é de lei, né? Essa questão seria de respeito, né, de consideração, coisa que é querer muito no capital. Essa é a verdade. Mas, enquanto nós tivermos companheiras aposentadas e aposentados lutando por seus direitos, aí eu parabenizo todas e todos aqui. Nós vamos levar essa luta adiante e vamos vencê-la. Na primeira reunião da recém-criada Comissão Nacional dos Aposentados da Contraficute, e a Kátia é testemunha disso, a questão do plano de saúde dos aposentados, especialmente do Itaú, dominou os debates, já na primeira reunião. Tivemos audiência no Ministério Público, tivemos uma reunião especial com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, junto com a Comissão de Aposentados, e estamos na luta. O Itaú vai atender às nossas reivindicações? Eu tenho minhas dúvidas, mas nós temos que, além de forçar o Itaú a atender às nossas reivindicações, eu tenho dúvidas do Itaú, não da nossa luta. Forçar o Itaú, com luta, a atender às nossas reivindicações, nós da comissão também estamos procurando alternativas. Infelizmente, nós temos, como eu falei anteriormente, né, nas assembleias, no Congresso Nacional, nós somos minoria. Mas nós vamos continuar lutando, as aposentadas e aposentados do Itaú continuarão lutando. E hoje nós demos, né, que vocês deram, estamos juntos, estou na mesma situação, um belo exemplo de luta. E vamos lá, galera, a luta não para, tá? Valeu! Muito obrigada. Gostaria de convidar o doutor Vitor Hugo para fazer uso da palavra por 5 minutinhos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite da Assembleia, parabenizar pelo debate, pela escolha do tema, pela necessidade de se fazer uma audiência pública que discuta tema de tamanha relevância, né? Fazer aqui minha saudação especial às deputadas Lilian Berg e à deputada Dani Balbi.
dizer que falar de saúde no universo de trabalho, né, a minha fala aqui é por conta da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós falamos de relação de consumo e nós temos uma questão que nos aproxima muito, e eu acho que é importante deixar dito aqui, que quando nós temos uma comissão de trabalho e que atende, foca no trabalhador, falar de relação de consumo, que é o que está por trás dessa discussão, é também reconhecer a proximidade que existe entre o consumidor e o trabalhador. E aquilo que aproxima o consumidor e o trabalhador, entre várias outras questões, é também a essência do que se discute aqui, que é a questão da vulnerabilidade, da fragilidade, do reconhecimento dessa vulnerabilidade como um princípio da política nacional das relações de consumo. E aí o que se denuncia é a afronta a essa vulnerabilidade, é a afronta ao princípio de reconhecimento dessa vulnerabilidade. Porque se eu tenho uma norma que me é muito clara, que não exige nem interpretação, né? Onde nós temos contratos coletivos, que quando se está em adesão a esses, por um período superior a 10 anos, eu passo a incorporar os direitos na mesma medida, é importante que isso seja observado e é importante que isso seja cumprido. Eu ainda, em diversos temas que nós encaramos aqui na Secretaria, tenho o hábito de dizer que é impressionante como no Brasil nós temos que lutar pelo cumprimento de direitos que são direitos já consolidados e já postos na legislação. Porque se de fato nós fôssemos um país sério, nós só precisaríamos o cumprimento do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. E veja que eu estou falando para vocês do artigo 5º da Constituição Federal, eu estou falando de um direito e de uma garantia fundamental. E no inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal diz que é dever do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. Conclua, por gentileza. Então, esse trabalhador que se coloca como um consumidor diante da sua circunstância de contrato, de prestação de serviço em saúde, nós estamos falando aqui, e eu volto ao início da minha fala, não só do descumprimento do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, mas de uma situação que se agrava. Porque ao falar de saúde, ao falar de segurança, ao falar de proteção à vida desse trabalhador, desse consumidor, nós estamos falando de uma vulnerabilidade, como o próprio STJ já se manifestou, que quando se trata de saúde, quando se trata de consumidores doentes, nós estamos falando de uma hipervulnerabilidade, de uma vulnerabilidade agravada, de uma vulnerabilidade potencializada, né? Hoje no Brasil, nós temos uma regulação aos planos privados, tá, e individuais. Isso não ocorre uma legislação específica aos planos coletivos. E em razão disso, tem uma grande migração de contratos aos planos coletivos. Mas quando se diz que não tem legislação específica para os planos coletivos, eu faço aqui uma outra correção e também uma fala em que isso deve ser apropriado a todos aqueles que são da defesa do consumidor, a todos aqueles que são consumidores, a todos aqueles que são trabalhadores, precisam entender que ainda que não se tenha uma norma específica aos planos coletivos, nós temos uma norma que rege, sim, toda e qualquer prestação de serviço, seja ela de saúde ou não. Nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele garante, sim, que nós tenhamos que ser informados, uma informação clara, uma informação precisa, uma informação ostensiva e também, nos tempos que vivemos, uma informação verdadeira. É preciso, sim, que sejam os contratos, ou no plano individual, ou no plano coletivo, como é o caso aqui, eles precisam ser cumpridos em acordo, aquilo que o Código de Defesa do Consumidor traz, tá? E o Código de Defesa do Consumidor vai elencar no artigo 39 e no artigo 51, respectivamente, as práticas abusivas e as cláusulas abusivas. Doutor Vitor, por favor, o senhor conclua, por favor, doutor Vitor. Sim, obrigada. E essas cláusulas abusivas, quando assim forem, elas são consideradas nulas.
E isso quer dizer que elas não têm nenhum efeito a produzir. Nós precisamos, sim, orientar as pessoas, orientar os consumidores, para que eles, de fato, saibam quais são os seus direitos e possam, a partir disso, brigar por eles. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Coloco a Secretaria Nacional do Consumidor à disposição. Antes de passar para o próximo orador inscrita, gostaria de agradecer os esclarecimentos jurídicos, acho que vão muito ao encontro daquilo que eu havia colocado, sobre a nulidade dos dispositivos construídos no período do governo Temer. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação. Para o bem da audiência, para que todos nós possamos falar, é importante que nós tenhamos alguma atenção especial ao tempo, e eu sei que, às vezes, é difícil mesmo para cada um de nós. Mas é fundamental para que todos consigamos falar e a audiência cumpra os seus objetivos no prazo determinado. Deputada Lília e eu não gostaríamos de ficar, a gente fica muito constrangida de pedir, inclusive porque as contribuições são muito valorosas, mas para cada uma e cada um tem a gestão do seu tempo para que seja o mais democrático possível. Agora eu vou passar para a doutora Cátia Branco, para ela poder fazer as considerações dela, já agradecendo. Obrigada, Lília. Quero começar saudando a mesa com as nossas deputadas, Dani Balbi, Lília Beric, que atenderam o nosso pleito, atenderam o nosso clamor, o nosso grito, né? Porque nós, funcionários de Itaú e aposentados do Banco Itaú, hoje vivem uma realidade dura e uma realidade cruel, porque são bancários, Dani e Lília, que trabalharam 20, 30, até 40 anos e se dedicaram. Não é, Solange, que hoje, por sinal, está completando aniversário hoje. Está fazendo aniversário, ela veio comemorar aqui com a gente, porque ela acredita também nessa luta. E são bancárias e bancários que se doaram ao seu trabalho dia a dia. E, na esperança da Lei 9.656, que, após os 10 anos, poderia, quando se aposentasse, pagar o seu plano de saúde, repassando o valor que o banco paga quando está na ativa. Só que aí chegou a dura realidade. A dura realidade é que os valores são exorbitantes, que nenhum bancário aposentado consegue pagar. Nem se estivesse também na ativa, quando a gente fala dos valores. Né? Nenhum bancário, porque, junto com o bancário, tem a sua família, que antes era um plano familiar. E a gente sabe, quando o aposentado sai do banco, os valores não dão, realmente, quando faz a conta, não dá. Então, a gente está nesse clamor. E quero também a grande satisfação de ver esse plenário, sabe? Esse plenário cheio, lotado. E quero falar para vocês que recebi mensagens de bancários que não conseguiram subir. Então, sinal que a gente teve muita gente, muitos bancários, e a gente olha a carinha de cada um, e a gente fica feliz, porque é uma luta nossa, que só está começando. Hoje, o banco foi convidado para estar aqui, foi enviado, através dos gabinetes, os convites, e eles não vieram. E a gente também está sabendo que, de repente, eles não vão também para a audiência que vai acontecer em São Paulo. Só que, mesmo assim, a audiência está acontecendo, a audiência está potente, a audiência tem muitos bancários e bancárias aqui aposentados, que a gente tem certeza que vai reverter esse quadro. Porque temos o apoio de todos, e também chegou uma força importante, que é das deputadas. E a gente sabe que vários outros deputados estão se somando a essa causa. A deputada Rejane está aqui presente, só que veio a assessora dela, ela também chegou a fazer um vídeo. Tem o deputado também, Raimon,
a deputada Jandira também. Na próxima segunda, dia 23, o deputado Marculino também está já com uma audiência agendada. Então, assim, porque muitos falaram assim, o banco não veio. Não é surpresa, gente. A gente sabe, principalmente, não é, Bel, mesa de negociação, e Zé Ferreira, como é que isso funciona. Então, para a gente, é um ânimo, e que isso aqui só é o começo, porque nós só desistiremos quando cada aposentado e aposentado tiver um valor digno para continuar essa luta. Isso vocês podem ter certeza que nós, do movimento sindical, nós do Sindicato dos Bancários, junto com os gabinetes da deputada Dani Balbi e da Lília Berg, só arredaremos quando essa luta chegar ao final e que seremos vitoriosos. E também lembrando que isso é uma luta nacional. Vai acontecer a audiência semana que vem, em São Paulo. Salvador também já está para marcar essa audiência. Brasília também. E outros estados virão. E as nossas atividades aqui no Rio também continuarão. Como vocês atenderam o nosso chamado, e hoje essa sala está repleta, teremos mais outras atividades, e vocês podem ter certeza que o banco está sabendo de tudo isso que está acontecendo. E, às vezes, é uma certa incoerência que o Banco Itaú faz tanta propaganda linda que a gente tem vontade até de chorar. E aí, a gente quer chamar a atenção. Cuide dos seus aposentados que se doaram, que os lucros estão aí graças a essa geração. Então, assim, nós só temos a agradecer, deputada Lília, deputada Dani, e que a nossa luta vai continuar. Agora, sim, só Sim, depois a gente vai abrir, você vai fazer o pedido e nós agradecemos. Como todo sindicalista, né, a gente sempre gosta de um gritinho de guerra, pode, né? Então, assim, aposentados do Banco Itaú querem? Saúde. Aposentados do Banco Itaú querem? Saúde. Gostaria de solicitar, para poder compor a nossa mesa, a nossa colega Adriana, por favor. Por favor. Pode sentar. Vou estar dando a palavra agora para o doutor Carlos Augusto. Carlão. Pessoal, é o seguinte, eu estou muito emocionado. Embora eu tenha assim, uma certa experiência de movimento sindical, mas depois dos 70, é meio complicado a gente ter a memória ativa, né? Então, às vezes, ela nos trai. Então, eu escrevi algumas coisas aqui para ler para vocês, e quero começar saudando a mesa toda, na pessoa da deputada Lilian Berg. Eu nunca consigo falar o seu segundo nome. Eu perguntei a várias pessoas aqui como é que eu falo o segundo nome dela. Bom, acabei errando, né? Desculpe. Então, quero agradecer e dizer o seguinte. Assim, agradecer porque ela sensivelmente ela abraçou a nossa luta. Isso é muito importante, porque, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui hoje, nesse momento, fazendo essa atividade, essa manifestação. E dizer que, infelizmente, o banco não estando presente, ele basicamente demonstra para nós o descaso com o qual ele vê os aposentados, com o qual ele concebe os aposentados. Entendeu? Bom, eu não vou ler, não, que eu vou falar na emoção. Não dá para ler. A questão é o seguinte, gente. Nós estamos nessa luta há mais de um ano, desde o meado do ano passado, e a gente vem perseguindo
em busca de um possível acordo que fosse garantir que nós pudéssemos pagar este plano de saúde. Eu também, colega, estou sem plano de saúde, né, desde um pouquinho depois da pandemia, porque é difícil pagar esse plano. A lei, eu não queria nem entrar muito na questão da lei, não, mas o banco não cumpre a lei, ao artigo 31, Carvalhosa, porque ele diz ali aquilo que você lembrou bem, o banco não pode mudar o perfil do plano. Se o perfil do plano é coletivo e familiar, ele não pode individualizar. E, além de encarecer o plano, quando ele individualiza, é isso aí que você falou. Quem pagava R$200 de plano para uma família de 3 pessoas, está pagando R$2.000 por cada um. Vai chegar a R$6.000. Foi quando eu parei de pagar. Então, o que acontece? O Banco Itaú não está nem aí para os aposentados, né? Ou seja, a demonstração dele em marginalizar, violentar os nossos direitos, entendeu? Essa é a postura do Banco Itaú. Eu acredito que a gente está começando ainda uma luta. E o banco, com certeza, está vendo essa nossa mobilização. E essa mobilização vai continuar. Vai continuar, como foi dito aqui em São Paulo, dia 23, tem Salvador, que já está se articulando, e tem Brasília. E o ideal seria, claro, que todos os sindicatos de bancários, a nível nacional, assumam essa luta. Não só ficar Rio, São Paulo e todos, BH, Porto Alegre, Salvador, em suma, todos os sindicatos, Londrina, todos, a Contraf tem que assumir essa luta, tem que orientar os sindicatos a buscar, mobilizar os aposentados, fazer mesa redonda e fazer audiências públicas. Se a gente conseguir levar a nossa luta, que começou aqui no Rio, e nós trouxemos São Paulo, e aí estamos aqui mobilizados para tentar, de fato, atingir nossos objetivos. Já vou terminando. Não era isso que eu queria falar, mas eu fiz aqui um discurso. Mas quero dizer o seguinte, gente, eu vou só ler um poema aqui, que todos, acho que grande parte conhece. O poema é pequeno. Mas eu quero que cada um de nós assuma este poema como forma de luta. É do Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muitos bons. Mas há aquele que luta a vida toda. Esses são imprescindíveis. E nós somos imprescindíveis. Vamos lutar! Vamos lutar a vida toda! Eu queria também, só rapidamente, deputada, eu quero botar aqui em votação a aprovação que a deputada, através desta Assembleia, entre com uma ação civil pública. Pode ser, doutora? Então é isso aí. Vamos botar em votação. Ação civil pública no Ministério. Quer a favor? Levanta o braço. Isso, está aprovado, doutora. Você tá... Já está encaminhado. Eu, como presidenta desta comissão, acato. Vamos ter um momento, inclusive, para fazer os encaminhamentos, mas já está anotado e essa será, inclusive, uma das diretrizes da nossa audiência pública. Agora quem vem? Tá. Doutora Adriana Nolasso, por gentileza. Alesso. Está no laço do horário. No laço do horário. Realmente, eu subi no laço, né, gente? O pessoal que estava lá embaixo aguardando comigo conseguiu subir? Não. Aí, muito bem, valeu, gente. Eu falei, vou subir, mas eles têm que subir também, tá todo mundo comigo. E conseguiram subir, que bom. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos e todes. Eu fiquei lá embaixo e eu fiquei refletindo sobre o que está acontecendo aqui. E aí eu falava para as pessoas assim, gente, eu estou muito feliz, eu estou aqui embaixo, mas eu estou muito feliz, porque tem mobilização, porque as pessoas estão lá em cima, está lotado o auditório, é coisa boa, não é? A gente gosta de
né? Das atividades que a gente faz sempre assim. Porque quem constrói a luta somos todos nós, né? O sindicato não faz nada, absolutamente nada, sem a participação dos bancários. E hoje a gente vive uma disputa muito grande na sociedade, sabe? Uma disputa onde os sindicatos são atacados o tempo todo, né? Porque sindicato é símbolo de resistência. É através dos sindicatos que a gente se organiza e organiza a luta e a gente consegue avançar nas nossas pautas. Então, eu estou muito feliz de estar vendo esse auditório lotado. Eu acabei me atrasando porque eu estava em uma outra agenda. Nem saudei a mesa, deputada Lília. Muito obrigada pelo acolhimento da nossa pauta, né, Kátia? Em nome da deputada, quero saudar todas as companheiras e companheiros presentes. Em nome do meu presidente, José Ferreira, presidente do nosso sindicato, saudar todos os companheiros presentes aqui também. Eu sou presidenta da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Ramo Financeiro, onde a gente reúne 7 sindicatos da base do Rio de Janeiro. Campos, sindicatos bancários de Campos está aqui, o companheiro Rafanelli, que é o presidente do Sindicato Bancários de Campos, está aqui presente. O companheiro Cláudio, de Teresópolis, ele não conseguiu vir, porque saiu uma ação lá do Banerj, e ele está... O sindicato pequeno, né, menor, então não tem funcionário, né? Então os dirigentes acabam tendo que fazer aquele trabalho mais burocrático, mas todos os sindicatos da base da federação, Campos, Sul Fluminense, Niterói região, Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro, e a gente agora trouxe os moedeiros para a nossa federação. Então a gente aumentou, saímos de 6 sindicatos para 7. Então, dizer que, na base da FEDERA, os sindicatos estão organizados, estão comprometidos, viu, Carlão? Esses sindicatos todos que eu citei aqui, todos eles estão comprometidos com a pauta, e que eu acho que é isso, a gente vai avançando. Eu sei... Falta um minuto, gente. A pessoa chega atrasada, não pode falar muito também, não, né? Tem que... Só para descontrair um pouco. Mas quero dizer eu quero finalizar com uma coisa que eu considero muito importante. O Banco Itaú ele lucrou, no primeiro trimestre desse ano, mais de 11 bilhões de reais. 11 bilhões. Ele é um percentual 11% maior do que o mesmo registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, o Itaú lucrou mais de 41 bilhões de reais. Eu cheguei num pedacinho da fala da Kátia, e é um banco que investe muito em propaganda, né, gente? Muito, né? Paga artistas caríssimos para fazer as suas propagandas. Fala muito de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, mas responsabilidade social se faz com compromisso. Compromisso com o conjunto das trabalhadoras e trabalhadores que construíram esse banco, que são vocês que aqui estão, com os que constroem hoje, que estão na ativa. Então, responsabilidade social se faz com a manutenção dos empregos e com compromisso com aposentadas e aposentados. Contem com a gente, vamos juntos, sigamos firmes, porque, enquanto a vida, há esperança e a gente não vai deixar de lutar nunca. Obrigada. Muito obrigada. Nós já temos uma primeira oradora inscrita, nós vamos abrir as inscrições, tem cerca de 10 falas, em torno de 2 minutos. E a primeira oradora inscrita é a Tereza. Senhora Tereza, por gentileza, chega aqui para o púlpito. Quem quiser falar, levanta a mão, que a minha assessora vai até vocês, tá bom? Quem quiser fazer uso da palavra, por gentileza, levanta a mão, que a assessoria vai até vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria, com muita humildade, agradecer a todos vocês aqui presentes, tá? E pedir, suplicar, né, por essa ação civil pública. Porque aqui, neste momento, agora, eu não sou a Tereza. Eu sou aqueles amigos aposentados que estão em casa porque estão tratando um CA, um câncer. São as pessoas que estão com vários problemas de saúde, sem poder se locomover. Então, eu estou aqui representando essas pessoas.
e implorando por eles, implorando que essa ação aconteça. E eu acredito, eu estou acreditando nesse apoio de vocês, porque ele se faz necessário nesse momento, porque é um momento que a gente lutou a vida inteira trabalhando árduo, vestindo a camisa da empresa. Tá? Aqui hoje eu não sei quantas pessoas nós temos, mas eu eu trabalhei em área administrativa. Eu conheci muitas pessoas. E todas essas pessoas hoje, não tem uma que consiga pagar esse plano. Então, isso é impossível, inadmissível. E eu suplico pelas pessoas que estão em casa e por todos nós presentes. Precisamos mudar, mas com força, com garra, determinação. Eu preciso de determinação de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Gente, eu não tenho muita coisa para falar mais, não, porque realmente eu estou muito emocionada, porque eu estou lembrando dos meus amigos que estão em casa, sem condições de locomoção, muitas pessoas que têm aqui parentes como eu, que agora descobriu um CA. Entendeu? E agora, que mais a gente precisa desse plano de saúde, o que nós temos? Abandono e desprezo dessa instituição. Então, eu não aceito, eu repudio. E, gente, é com garra. Eu fiquei ligando para várias pessoas, implorando para as pessoas estarem aqui, como a Solange, como a Leila, etc. Então, vamos lá. A luta é nossa. É nossa. Elas vêm aqui nos ajudar, mas a gente precisa se fazer presente. Vamos lá, guerreiros, companheiros, a luta é nossa! Obrigada. Solange, representando os aposentados. Depois está escrita também a Cláudia. Quem mais quiser se inscrever, levanta a mão, por favor. Bem, me desculpe, mas eu não sou muito de falar em público, eu gosto mais de, às vezes, falar no grupo. E hoje é um dia muito importante para mim. Mas eu venho aqui, mas quem merece o parabéns são vocês, que estão aqui unidos, né, demonstrando realmente a nossa força, demonstrando por que estamos aqui. Lutar realmente contra o gigante adormecido do Banco Itaú, que, de repente, não está nem aí para a gente, senão estaria aqui presente hoje para, pelo menos, ver a nossa união. Então, eu quero agradecer e estamos mostrando que ainda estamos aqui, presentes. E eu quero pedir para todos vocês uma salva de palmas, que ninguém mais merece isso do que vocês, de estarem aqui presentes, lutando contra realmente o Banco Itaú. Porque eles não nos merecem, eles não nos mereceram durante todos esses 40 anos, 50 anos que nós ficamos lá trabalhando, e hoje, que a gente precisa de uma gratidão, de pelo menos uma saúde com dignidade, eles nos viram as costas. Ok? Então, eu peço para vocês uma salva de palmas. E continuamos sempre na luta. E o que precisarem de mim, estarei sempre aqui. E agradecer também à banca. Ok? Boa tarde. Aniversariante, né? Agora, Cláudia Câmara. Companheira Cláudia. Ainda não tem mais nenhum inscrito. Se não tiver, vamos passar para a mesa, mas ainda está aberto aqui algumas inscrições. 2 minutos. Mulheradas no comando, né? Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui e estar vendo a sala lotada, realmente, de amigos e amigas que estão aqui junto comigo para lutar. O banco não mandou nenhum representante justamente para que a gente amolecesse, mas nós não vamos amolecer. Tá? A gente agora que tem que buscar mais força.
Agradeço a deputada Lília, a deputada Dani, e a todos aqui que compareceram, tá? E a nossa luta vai continuar, porque bancário sempre lutou, amigos. Bancário é um grupo de pessoas que luta, e nós estamos aqui para isso, tá? Então, eu conto com todos vocês nas próximas chamadas e agradecer a todo mundo que está aqui, porque eu estou muito feliz. Realmente, o pessoal compareceu em massa, e é isso que nos dá alegria e dizer que nós vamos continuar. A luta é nossa e nós vamos continuar, tá? Obrigada e desculpa qualquer coisa aí. Obrigada, companheira. Agora, última fala, João Vasconcelos. Recebeu o chamado, ele, né? Foi intimado. Então, gente, primeiramente, boa tarde para todos, né, e todas. Rapidamente agradecer às deputadas aí, a Dani, a Lília. Não, aqui, assim, rapidamente falando, né, a gente não esperava, com sinceridade, estar ali com a quantidade de pessoas que estão aqui, né? É uma coisa assim, emocionante mesmo, o Carlão já falou. E a gente tem que multiplicar isso para os colegas, que está sendo super válido a nossa presença aqui, tá? Porque a luta só está começando. E aí nós temos muita coisa para fazer aí, para multiplicar e tudo. O que eu quero falar mais particularmente com cada um de vocês, e vai para todo mundo aí, é que vocês, enquanto a gente não tem essa vitória, que nós vamos ser vitoriosos, nós seremos vitoriosos, é que cada um faça a prevenção da saúde. Todos nós, um dia iremos, né, e vai demorar muito tempo, por alguma enfermidade. Eu tive um câncer no ano passado, né, estou fazendo tratamento no INCA, e estou usando uma bolsa aqui urinária, que eu estou com problema na próstata. Mas tudo podia talvez sido minimizado se eu tivesse feito as prevenções. Então, todos vocês façam isso, da cabeça aos pés. Quem tem plano, quem não tem, vá no SUS, porque vocês evitam bastante algumas doenças, certo? A gente aqui tá feliz por estar aqui hoje, tá, doutor? Estamos muito felizes. E a gente tem uma notícia chata, é que temos perdido muitos amigos por não termos mais o plano. Tá? Então, assim, vamos lutar, tá? Vamos incentivar, vamos construir, vamos lutar bastante para que as pessoas possam participar dos próximos eventos. Tá bom, gente? Então, isso eu queria falar com vocês aí do fundo do coração. Façam a prevenção, vamos lutar, vamos continuar insistindo para a gente poder ser vitoriosos nessa nossa conquista. A gente, para exemplificar uma coisa que é totalmente absurda, é o nosso aumento de aposentados ser 4% e o plano de saúde está cobrando 12%, 13% de reajuste aí, né? Uma coisa absurda. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado aí. Então, feitas as contribuições da nossa audiência pública, eu gostaria de... nós temos mais uma contribuição. Pode mesmo? Pode. Então, fala. Posso falar? Pode. Olha só, alô? Olha, nós temos a honra, eu fico até arrepiado, de ter uma colega, estou até emocionado, como a colega Márcia. Ela é nada mais, nada menos, irmã, prima, sobrinha. O pai dela era irmão do Lamarca. Então, a Márcia tem uma raiz de luta. Boa tarde a todos. Eu também estou muito emocionada. O plano de saúde foi fundamental para eu estar aqui hoje. 10 anos atrás, eu tive um câncer de mama. Eu retirei a mama, fiz quimioterapia, passei por 5 cirurgias, contando com a mastectomia, e tudo isso graças ao plano de saúde. Eu não paguei nada, operei nos melhores hospitais, tive um tratamento
super bom, super bacana. E eu sou muito grata por tudo isso. E eu me emociono demais, porque eu tive alta ano passado. Então, eu estou aqui, saudável, plena, feliz, mas, ao mesmo tempo, muito triste em saber que tem muita gente lá fora que não está tendo essa oportunidade, porque o banco nos negou isso, o acesso a um plano com o valor que a gente possa pagar. Então, da mesma forma que eu fico muito feliz por eu estar bem, fico muito triste pelos outros colegas que não estão podendo ter todo o atendimento que eu tive. Coloquei próteses, fiz tudo sem gastar um tostão, tudo custeado pelo plano. E é isso que eu quero, que todos tenham direito a isso, à saúde, a se cuidar, a se necessitar de cirurgia, ter tudo isso. E, conforme eu tenho o meu sobrenome, que eu carrego com muito orgulho, eu peço que todos continuem nessa luta, para a gente não esmorecer. Valeu? Gostaria de, então, agora retornar à mesa. Gostaria de fazer um apelo. Nós temos muito a comentar e a falar, mas para que nós possamos encerrar no tempo regimental e os resultados da audiência não serem prejudicados por conta da extrapolação desse tempo regimental, que cada um faça uma consideração muito breve de 1 minuto, para que depois eu possa encaminhar e fazer o encerramento oficial da audiência. Então, por gentileza, doutor Ronald Carvalhosa, 1 minuto. Não sou doutor, mas obrigada, deputada. Não, muito rápido. Queria agradecer mais uma vez a sua iniciativa e dizer que cada vez mais eu me convenço que eu sei que essa luta vai ser longa, mas não tenho nenhuma dúvida de que tem uma ilegalidade colocada nisso. E ninguém vai me convencer. Se o Banco Itaú não paga nada no custeio do plano dos aposentados, se o plano é custeado integralmente pelo aposentado, por que é que a gente sequer tem acesso à planilha de custo do plano? Era isso. Boa tarde. Muitíssimo obrigada. Doutor Jorge Souza Valverde, por favor. Gente, não vou ser repetitivo. Muito emocionado com a presença da minha galera hoje, a minha galera de aposentados, né? Eu sou aposentado já há algum tempo. E gostaria de fazer um agradecimento especial à base do Sindicato dos Bancários de Angra dos Reis aqui presente, o companheiro Acris, o companheiro Pedro, a base da Baixada, Álvaro, aposentados e outro companheiro. Me desculpe se eu não vi outros companheiros, né, dos sindicatos filiados à Federação do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E gostaria de deixar só esse recado. Enquanto eu estar representante da Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e Espírito Santo, na Comissão Nacional dos Aposentados da Confederação, da Contlafcut, a luta institucional será forte e, com vocês, nas ruas, nas assembleias, será mais forte ainda. Abraço, galera. Muito obrigada, doutora Maria Isabel. Obrigado pelo doutor, mas também não sou. Obrigada, deputados. Então, acho que, nas considerações finais, é a consideração de início de uma luta, entendeu? Que a gente, daqui, desse plenário tão cheio, tá? E que fomos tão bem acolhidos pelas deputadas, eu acho que a gente tem um compromisso de, cada dia, cada atividade em que fomos chamados, a gente estar presente, entendeu? Porque só assim uma instituição tão poderosa quanto o Banco Itaú vai ter que nos ouvir, entendeu? Então, vai ser com luta. A gente tem que ter clareza nisso, porque, infelizmente, como a deputada Dani falou, eles só visam lucro. Nós, para eles, fomos uma matrícula, uma 004, 005, nós não fomos nada mais do que isso, meros matrículas. Então, nós temos que mostrar que nós somos presentes e que nós vamos fazer muito barulho e vamos estar muito no pé deles. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Isabel, para o senhor presidente. Jorge Ferreira, por gentileza. Eu acho que talvez eu precise de mais de 1 minuto, mas, assim,
a gente simbolicamente votou aqui que a deputada ia fazer ação civil pública. Sem contrapor ao meu amigo Carlão, mas, assim, a ACP é uma das ferramentas, certo? A deputada já colocou vários outros aqui, inclusive dirigido ao STF e tal. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque senão, daqui a pouquinho, passa uma semana, 15 dias, 20 dias, nós vamos estar cobrando o deputado, já entrou com a ação civil pública, né? E aí a estratégia da assessoria dela pode ser outra que considere melhor do que o de imediato. Então, assim, quero que a gente tenha claro assim, que a gente aqui simbolicamente aprovou uma das ferramentas, mas que as deputadas aqui já colocaram outras e, portanto, nós devemos ter um pouco de paciência, né, no uso das ferramentas que elas vão colocar, até a partir de elementos que o Ronald trouxe, o próprio Carlão, cada um de nós aqui colocou as falas e tal. Então, para concluir, eu, quebrando o protocolo, eu queria, embora não seja do Itaú, mas, mais uma vez, eu tenho feito isso nos espaços de fala, né, o companheiro Rafanelli, aqui de Campos, tem sido perseguido pelo Banco Santander, inclusive com medida judicial proibindo que ele entre na agência bancária, porque ele é um bravo lutador em defesa dos bancários e das bancárias de Santander. Então, embora não seja esse espaço, o espaço de Santander, mas é preciso que a gente denuncie, porque essa prática do Santander tem sido a prática de alguns outros bancos, né? Então, eu quero aqui prestar a nossa solidariedade ao companheiro Rafanelli, assim como ele, que é do Bradesco, está aqui na luta em favor dos companheiros e companheiras do Itaú. Forte abraço. Muito obrigada, senhora Cátia Branco. Obrigada, deputada Dani, deputada Lília. As palavras finais realmente de ânimo, de esperança, que a gente só está começando, né? E assim a gente está vendo esse auditório lotado, a sala também tem bancários aposentados também que estão acompanhando a sala online, vários nomezinhos. Ali dá para ver também o Jair, agradecer o Jair também. Também tem o Niltinho, que é o presidente da FETRAF, que também está ali na sala, agradecer. Enfim, e a luta só continua e pode ter certeza que o banco está vendo e que nós seremos vitoriosos. Nós queremos um plano de saúde digno que cada aposentado possa pagar. É isso que nós queremos. O senhor Vitor Hugo, por gentileza, 1 minuto. Qual é o nome dele? Jair? Senhor Jair, por gentileza, 1 minuto. Agradecer aí, no nome da deputada, a todos que acompanham essa mesa e lembrando mais uma vez que a luta continua. Nós vamos até o fim. A Contraf está aqui aberta para dar apoio, através desse movimento nacional, a todas as entidades de aposentados, né? E falar que nós já estamos com o nosso processo aí, né, na nossa Associação de Aposentados a nível Brasil, do ramo financeiro, para ajudar a engrossar mais nossa luta aí em prol de todos os aposentados. Muito obrigado e agradeço aí pela audiência, nobre deputada. Obrigado. Eu que agradeço. Agora o senhor Vitor Hugo está online? O senhor Vitor Hugo não se encontra online? Então, eu passo agora a palavra para a senhora Alessandra Nalesso, por gentileza. Adriana, gente. Obrigada, deputada. Deputada, eu quero agradecer aqui as deputadas Lili e Dani. Dani, nós da Federa fizemos um convite a você, o Rogério Campanato está em contato com você. Por favor, vá participar do nosso podcast. A gente está num mês importante,
né, que é o mês da população LGBT, onde a gente marca a luta em defesa da vida das pessoas, né, pelo respeito à diversidade. Então, nós fizemos um convite a você, viu? O Rogério está conversando contigo. Por favor, responde lá. Nós vamos gostar muito de tê-la com você no nosso podcast da Federa. Quero, agradecendo às deputadas, agradecer a todos vocês que estão dando uma demonstração de força e de união que nos inspira, porque a vida é feita de inspiração, né? Tem pessoas que inspiram a gente. E cada um de vocês, podem ter certeza, são fonte de inspiração para nós. Eu acho que a gente vive um momento muito emblemático, muito difícil, mas essa luta não começou hoje, ela já começou há algum tempo. E ela está, na verdade, expandindo, ela está aumentando, ela está ultrapassando as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? E nós vamos chegar com toda a força, organizados nacionalmente, para ir em busca de justiça por aqueles que construíram a história desse banco. Cada um de vocês construiu a história desse banco, deu muito de si. Trabalhou, se dedicou, vestiu a camisa. Então, vocês merecem respeito. Então, vamos juntos, contem com a Federa RJ, contem com o sindicato, contem com todos nós, que a gente, juntos, nós somos muito mais fortes. Obrigada. Também vou ser breve. Eu propus aqui que a LERJ, a deputada, entrasse com uma ação civil pública no Ministério Público Estadual. Mas é o seguinte, se o sindicato puder fazer isso, era melhor até, inclusive, né? Acho que o sindicato poderia encampar essa atribuição de entrar com a ação civil pública no MPE, Ministério Público Estadual. E só a título de informe é o seguinte, lá em São Paulo, na verdade, o MP do Trabalho ele não julgou a nossa ação, ele arquivou o processo porque ele tem o entendimento que a matéria de direito é de ação civil e não trabalhista. Por isso que ele arquivou o processo. E nós estamos lutando aqui no Rio para manter ainda em vigência. Então, a alternativa nossa hoje, para concluir, seria justamente buscar ação civil pública no Ministério Público Estadual. É essa a nossa sugestão. Se o sindicato encampar essa luta aí, nesse sentido, estamos juntos. É isso aí, gente. Juntos somos fortes, juntos venceremos. Carlão, nós vamos seguir aqui aliados às deputadas e conversando e coordenados. Portanto, a nossa medida não será isolada, certo? Em conjunto, né? Estamos já finalizando esse momento. Novamente, agradecer a deputada Dani Balbi por ter aceito a nossa proposição. Agradecer, principalmente, a Cátia Branco, o Carlão e todo o grupo que passa. E aí eu vou falar uma coisa para cada um dos senhores nessa finalização de 1 minuto. Pode me dar 2, Dani? que nos resta. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa, que eu sou uma enfermeira. 30 anos eu milito. Eu vejo as pessoas nascerem todos os dias e morrerem todos os dias. Eu sei que muitos dos senhores, por conta de estarem trabalhando em outras atividades que não sejam a saúde, às vezes a gente não tem noção de como a nossa saúde é importante até o dia que a gente precisa ou que a gente perde. Mas eu tenho. Eu sei muito bem o que cada um de vocês passa quando vocês são preteridos ou os familiares de vocês são preteridos e quando existe um risco de morte evidente. E aí a gente perde o nosso bem maior. E eu quero dizer que não só o meu mandato, mas toda a minha vida eu militei pela saúde. E eu sei muito bem o que cada um de vocês está sentindo. Então, eu vou até as últimas consequências para que cada um de vocês consiga ter o direito que é legítimo, a sobrevivência. Porque primeiro vem a saúde e depois o trabalho. Então, muito obrigado de vocês terem seguido, principalmente terem nos ajudado. E, assim, contem com o nosso mandato, contem com essa enfermeira que não sabe nada de política, mas, com certeza, vai ajudar a cada um de vocês. Porque eu, de sobrevivência, eu sei muito bem. Porque a enfermagem ela é muito preterida. Em alguns momentos, acham até que a gente não tem conhecimento científico. Mas a gente tem muito amor no coração e, principalmente, muito dever em salvar a vida de cada um dos senhores. Muito obrigada.
Bom, deputada Lilian Bering fez as suas considerações, agora vamos para os protocolos. Não poderia deixar de reafirmar também algumas convicções. A primeira delas é que o exercício parlamentar se tornou muito melhor depois que a deputada Lilian Bering engrossou as fileiras do parlamento aqui conosco e permitiu com que nós tivéssemos audiências como essa, porque unimos força em favor da luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, inclusive alargando os horizontes de compreensão. Queria dizer também que a Comissão de Trabalho e Seguridade Social aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, está inteiramente à disposição dos senhores para encampar a luta contra o banco, mas não só contra o banco, contra os planos de saúde, para espremer, convocar a Agência Nacional de Saúde, todos os órgãos regulamentadores e ferramentas que regulamentam de forma arbitrária, absurda, ilegal e inconstitucional decisões que ferem o princípio fundamental, a vida e a seguridade social. Esse é um compromisso não só dessa presidenta que vos fala, mas do meu gabinete também, da minha vida de militante. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos com vocês em todas as formas de luta e com todos os instrumentos à disposição que o coletivo constituído por sindicatos, por associações, decidir. Então, queria encaminhar aqui, com a anuência da deputada Lilian Bering, que nós vamos, encaminhar uma ação civil pública, primeiro, através dos instrumentos possíveis, quais sejam o instrumento primeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, constituída através da sua Procuradoria. Faremos em conjunto, a partir de hoje, resultado da audiência pública, que acontece na data de hoje, um ofício para a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, solicitando para o Ministério Público uma ação civil pública. Ok? Não obstante, nós também faremos um encaminhamento pelo Partido Comunista do Brasil, partido ao qual ambas as deputadas aqui são filiadas. Ok? Faremos também a relatoria dessa audiência e encaminharemos a todos os interessados. À Fundação Covarde, que não compareceu, aos planos de saúde, às associações nacionais de saúde e às regulamentações estaduais, também às secretarias estaduais competentes, para que tenham ciência daquilo que foi amadurecido e demandado aqui, que é direito e que é demanda legítima do conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores, não só do Banco Itaú, mas de todas as trabalhadoras e trabalhadores do Estado e do Brasil. Ok? Eu desejo para nós força, continuidade na luta e, sobretudo, vitória. Vitória não só contra o Banco Itaú, que, como eu disse e afirmo, tem como único interesse a maximização do seu lucro em detrimento da vida e da qualidade de vida, mas vitória sempre justa da força unida, combativa e motriz, que são as trabalhadoras e os trabalhadores, cada uma e cada um de nós, unidos, constante, rumo à construção de outros horizontes revolucionados. E, assim, eu declaro encerrada essa audiência pública.